Shalom, amigos! No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a importância da oração. Tá? Na Parashá de Hayes Sara, Gênesis capítulo 23, versículo 1 até o capítulo 25, versículo 18, nós temos vários eventos que ocorreram, um deles o casamento de Isaac. Abraão, vendo seu filho sofrer após a morte da mãe, chamou seu servo Eliezer, que não era um israelita, claro, era um damasceno. Veio Eliezer até Abraão e Abraão falou para ele: olha, eu quero que você vá ao meio da minha parentela, na Mesopotâmia, e encontre ali uma esposa para meu filho Isaac. Tá? E Eliezer saiu então com uma grande responsabilidade em suas mãos. Qual foi a atitude de Eliezer ao sair? Gênesis capítulo 24, versículo 12, nos diz assim: E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Às vezes, as pessoas esperam fazer orações muito bonitas, orações com palavras cheias de efeito, palavras para os outros ouvirem, quando na verdade a prece deve ser uma relação direta, eu e Deus. Yeshua fala, os discípulos falam acerca de nós orarmos a Deus quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e ali, em silêncio, orarmos a Deus. Não importa o que as pessoas ouvem, importa é a nossa conexão com o Criador. Deus não precisa de palavras bonitas, Deus precisa de palavras sinceras. A oração deve ser a oportunidade ideal para nós derramarmos as nossas angústias, as nossas necessidades e também expressarmos a nossa gratidão ao Criador. Mas cada um à sua maneira, cada um à sua forma, cada um com as suas próprias palavras. Mas a oração do Sidur serve de inspiração para nós. Inspiração. Não é simplesmente você repetir o que o Sidur fala. Tá? Até porque Avot no capítulo 2, versículo 18 diz assim: Não deixes de dizer o Shema e as tuas orações. Quando rezares, não o faças simplesmente como um hábito, mas sim como uma súplica humilde ao Criador. Conforme se diz, pois ele é clemente e misericordioso, tardio em irar-se, cheio de graça e benevolência. Então, ao orarmos a Deus, cada um de nós deve derramar seu coração como uma súplica humilde ao Criador. E não deixe de dizer o Shema é a nossa declaração de fé no Deus de Israel. Então, quando você for orar, seja o Shema ou qualquer outra prece, ou a Amidá, que são as 18 bênçãos, a Amidá, numa de suas bênçãos, ela diz assim: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que ouves a oração. Baruch Shomea Tefilá. Essa prece diz assim: Ouve a nossa voz, eterno nosso Deus, misericordioso Pai, e tem compaixão de nós e aceita as nossas preces com misericórdia e favor, pois tu és um Deus que ouves as preces e as súplicas. Não nos despeças de ti de mãos vazias, nosso Rei, pois tu escuta a prece de todas as pessoas. Bendito sejas tu, eterno, que ouves a prece. Então, aproveite quando você tiver a oportunidade de buscar a Deus e faça a sua oração sincera. Mas eu devo orar em hebraico? Orar em hebraico é orar usando a língua sagrada. O livro A Arte da Prece Judaica, esse livro aqui, A Arte da Prece Judaica, ele diz na página 279: Quando oramos em hebraico, especialmente se não podemos entender plenamente as palavras, que é o que acontece com a maioria das pessoas, sabemos que no fundo de nosso coração, as preces contêm segredos e tesouros que nos ultrapassam. Assim, no final de todos os pedidos pessoais da prece da Amidá, do Shemoneh Esrei, dizemos a Deus: Não sabemos uma fração sequer do que significa tudo isso, em seu nível mais profundo, mas isso de fato pouco importa. Preste atenção ao fato de que existem vozes clamando a ti. Mesmo que não saibamos exatamente o que pedir, ouça a nossa voz. E daí na página seguinte, diz exatamente isso que eu estava falando. Muitas vezes,
As pessoas se perdem ao tentar ser sofisticadas nas palavras, ao invés de entender a beleza da simples conexão entre nós e Deus. Orar, na Brit Hadashah fala, orai sem cessar. Tessalonicenses fala disso, né? Paulo falando aos Tessalonicenses. A oração é um hábito, é um costume, mas quando rezares, como diz o Pirkei Avot, não faça simplesmente como um hábito, faça como um momento de devoção. Ore a Deus, busque a Deus. Eliezer não estava preocupado em palavras bonitas, ele estava preocupado em que Deus ouvisse a sua prece. E ele pediu algo complicado, mas ao mesmo tempo com palavras muito simples. Rogo-te que me acudas hoje, Senhor, me ajude. Quando você está fazendo uma prece, que saia do seu coração, Senhor, me ajude na minha necessidade. E uses de bondade para com o meu senhor Abraão. E ele fala, eu estou em pé junto à fonte das águas e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Tem muitas moças aqui, tem muitas mulheres aqui. Qual delas é a mulher que vai ser escolhida para o meu senhor Isaque? Dá-me, pois, que a moça a que eu disser inclina o cântaro. E ele passa a falar a Deus, Senhor, me mostra um sinal, me dê um sinal. E ele acreditava no Deus de Abraão. A gente precisa confiar em Deus, colocar a nossa prece diante dele e esperar que ele nos responda. Não responda com aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus quer. Porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. E Eliezer ainda sequer tinha terminado a prece. Os versículos seguintes falam de que ele ainda estava falando e apareceu Rebeca. Muitas vezes a gente ainda está rezando e Deus já atendeu a nossa prece. Muitas vezes isso acontece. Daniel, lá no capítulo 9, quando a gente lê as profecias de Daniel, fala que ele se pôs a orar a Deus. E quando ele estava orando, o anjo de Deus já saiu para trazer-lhe a resposta das suas ansiedades, das suas angústias. E é assim, gente, a nossa conexão somos nós que fazemos com Deus. E a gente precisa dedicar tempo para orarmos ao Criador. Dedicar tempo para buscarmos. Nós simplesmente queremos ter uma ponte, um canal aberto entre nós e Deus, de forma que Ele ouça as nossas vozes. Quando Ele assim faz, somos capazes de nos sentir mais próximos a Ele. Isto feito, Ele será misericordioso e nos dará todas aquelas coisas que já havíamos pedido, bem como todas as outras coisas que Ele sabe que precisamos. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa necessidade e Ele espera de nós que nós o busquemos. Portanto, com devoção, com sinceridade e com palavras que brotam do seu coração, e não apenas palavras de um dicionário, palavras bonitas, mas palavras que saiam do seu coração. Ore a Deus. Ainda que você não saiba as palavras exatas em hebraico, ore a Deus. E Deus ouvirá a sua prece e atenderá. Que Deus te abençoe, que Deus dê a nós o privilégio de Ele ouvir as nossas preces. Baruch Shomei HaTefillah. Bendito é o que ouve as orações. Um grande abraço. Nos vemos no reino de Deus. Shalom e até a próxima.